em 1587. Mais de 100 colonos ingleses desembarcaram numa pequena ilha na costa da atual Carolina do Norte. Eles chegaram cheios de esperança, sonhando em construir uma nova vida no Novo Mundo. Liderados pelo governador John White, estabeleceram a colônia de Roanoke. Mas esta história não é sobre sucesso e prosperidade. É sobre um dos maiores e mais assustadores mistérios da história americana: o desaparecimento de mais de 100 homens, mulheres e crianças. O que aconteceu com a colônia perdida de Roanoke? Venham comigo desvendar as pistas e explorar as teorias por trás deste enigma de 400 anos. Para entendermos o mistério, precisamos voltar um pouco no tempo. A Inglaterra, sob o comando da Rainha Elizabeth I, estava numa corrida acirrada com a Espanha, pelo domínio das Américas. Sir Walter Raleigh, um dos favoritos da rainha, recebeu a missão de estabelecer uma base permanente no Novo Mundo. A primeira tentativa, em 1585, falhou. Os colonos, todos homens, enfrentaram invernos rigorosos, falta de suprimentos e relações tensas com as tribos nativas locais. Em menos de um ano, eles pegaram boleia de volta para a Inglaterra com Sir Francis Drake. Mas Raleigh não desistiu. Em 1587, ele organizou uma nova expedição, desta vez com uma abordagem diferente. Em vez de apenas soldados e exploradores, ele enviou famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, menos com o objetivo de criar uma comunidade autossustentável. O plano era estabelecer a colônia na Baía de Chesapeake, uma área mais abrigada e fértil. No entanto, o piloto do navio, Simão Fernandes, recusou-se a navegar mais para norte, forçando os 117 colonos a desembarcarem novamente na ilha de Roanoke, o local do fracasso anterior. Não foi o melhor dos começos. Apesar do contratempo, os colonos puseram mãos à obra, reconstruíram as cabanas abandonadas e tentaram restabelecer a paz com as tribos nativas, como os croatãs e os secotãs. A vida era dura, mas havia sinais de esperança. Em 18 de agosto de 1587, nasceu a primeira criança inglesa nas Américas, Virginia Day, neta do governador John White. O nascimento dela era um símbolo poderoso de um novo começo. Contudo, a alegria durou pouco. Os suprimentos da colônia estavam a acabar perigosamente rápido, e a chegada do inverno era iminente. Os colonos convenceram o governador White a retornar à Inglaterra para pedir mais ajuda e mantimentos. A despedida foi dolorosa. White deixou para trás a sua filha, a sua neta recém-nascida e toda a comunidade, prometendo voltar o mais rápido possível. Ele não fazia ideia de que seria a última vez que os veria. O que deveria ser uma viagem rápida transforma-se num pesadelo de 3 anos. Quando White chegou à Inglaterra, encontrou o país em pé de guerra. O rei Filipe II da Espanha tinha lançado a sua invencível armada para invadir a Inglaterra. Todos os navios disponíveis, incluindo o de White, foram requisitados para a defesa do reino. White tentou desesperadamente fretar outras embarcações, mas foi impedido pela guerra e por uma série de azares, incluindo ataques de piratas. A sua angústia devia ser inimaginável. Preso do outro lado do Atlântico, enquanto a sua família e a sua colônia enfrentavam o desconhecido. Finalmente, em agosto de 1590, exatamente 3 anos após a sua partida, John White conseguiu voltar a Roanoke. A sua chegada coincidiu com o 3º aniversário da sua neta, Virginia. Mas a ilha que o recebeu estava estranhamente silenciosa. Quando a equipa de desembarque se aproximou do local do assentamento, não encontrou ninguém. As casas tinham sido cuidadosamente desmontadas, não destruídas. A área estava cercada por uma paliçada defensiva, como se tivessem previsto problemas. E não havia
absolutamente nenhum sinal de luta, nenhum corpo, nenhum osso. Era como se mais de 100 pessoas tivessem simplesmente evaporado. A única pista que encontraram estava esculpida numa das estacas da paliçada. Uma única palavra: Croatoan. White também encontrou as letras crogravadas numa árvore próxima. Antes de partir, ele tinha combinado um código com os colonos. Se tivessem de abandonar o local em perigo, deveriam esculpir uma cruz de malta junto ao nome do seu destino. Não havia cruz alguma. A palavra Croatoan parecia indicar que os colonos tinham se mudado pacificamente para a ilha Croatoan, hoje conhecida como Ilha de Hatteros, terra natal de uma tribo nativa amiga liderada por Manteio. White ficou aliviado. Parecia uma explicação lógica. Ele tentou navegar para sul, em direção à ilha Croatoan, para encontrar a sua família. Mas o destino, mais uma vez, foi cruel. Uma violenta tempestade aproximou-se, danificando o navio e tornando a viagem impossível, com seus homens à beira de um motim e os suprimentos a esgotarem-se. White foi forçado a abandonar a busca e a regressar à Inglaterra. Ele morreu alguns anos depois, nunca sabendo o que realmente aconteceu à sua filha, à sua neta e à colônia perdida. E assim, o mistério nasceu. O que significa Serriúa? A teoria mais aceite é que os colonos, enfrentando a fome e o abandono, procuraram refúgio junto dos seus aliados nativos na ilha Croatoan. Eles teriam se integrado gradualmente à tribo, casando-se e adotando seus costumes. Exploradores posteriores, como John Lawson, no início do século XVIII, relataram ter encontrado nativos de olhos azuis e cabelo claro na região, que afirmavam que os seus antepassados eram brancos. Testes de ADN modernos em descendentes dessas tribos tentaram encontrar uma ligação genética, mas os resultados até agora foram inconclusivos. No entanto, existem outras teorias, algumas bem mais sombrias. Uma delas sugere que os colonos foram atacados e dizimados por uma tribo hostil. A falta de corpos no local poderia ser explicada se o ataque tivesse ocorrido longe do forte principal. O chefe Powhatan, pai de Pocahontas, teria afirmado ao capitão John Smith, da colônia de Jamestown, que ele próprio tinha ordenado o massacre dos colonos de Roanoke, que se tinham mudado para o continente e viviam com uma tribo rival. Ele chegou a apresentar alguns artefactos de ferro ingleses como prova, mas será que ele estava a dizer a verdade? Ou apenas a guebarcei para intimidar os novos colonos de Jamestown? Outra possibilidade é que os colonos tenham tentado navegar de volta para a Inglaterra por conta própria, num pequeno barco deixado para trás, e se tenham perdido no mar. É uma teoria desesperada, mas reflete o pânico que devem ter sentido ao verem que a ajuda não chegava. E claro, não podemos esquecer as teorias mais fantásticas, que falam de doenças, fome extrema, que levou a medidas desesperadas, ou até mesmo lendas locais sobre canibalismo ou fenômenos sobrenaturais. A arqueologia moderna tem trazido novas luzes a este caso antigo. Escavações na ilha de Hatteros, a antiga ilha Croatoan, descobriram artefatos europeus do século XVI, como cerâmica inglesa e partes de mosquetes, misturados com artefatos nativos. Isso fortalece a teoria da assimilação. Mais recentemente, a análise de um mapa desenhado por John White revelou um símbolo de um forte escondido sob um remendo de papel, localizado a cerca de 80 quilômetros para o interior, no continente. Escavações nesse local, conhecido como Sítio X, também revelaram cerâmica inglesa da época, sugerindo que um pequeno grupo de colonos pode ter se aventurado para o interior, talvez em busca de um lugar melhor para viver. Então, qual é a resposta? A verdade é que provavelmente
Não há uma única resposta. O destino da colônia de Roanoke pode ter sido uma combinação de vários fatores. Talvez a colônia se tenha dividido. Um grupo pode ter ido para a ilha Croatoan para viver com os nativos, enquanto outro grupo menor tentou a sorte no continente, no sítio X, onde acabaram por ser vítimas de Powhatan. E talvez um terceiro grupo tenha morrido de fome ou doença antes mesmo de poder sair da ilha. O mistério da colônia perdida de Roanoke permanece, porque ele nos lembra da fragilidade dos começos e do poder da natureza e do desconhecido. A história de 117 homens, mulheres e crianças, engolidos pela vastidão selvagem da América, continua a nos fascinar e a nos assombrar. A palavra Croatoan não é apenas uma pista, é um eco fantasmagórico que ressoa através dos séculos, um lembrete de uma comunidade que sonhou com um novo mundo e desapareceu nele. O que vocês acham que aconteceu? Deixem as vossas teorias nos comentários. É fascinante ver como este mistério ainda captura a nossa imaginação. Obrigado por assistirem a esta viagem ao passado. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal para mais mistérios históricos como este. Até a próxima!